E aí, tranquilo? Então, lá vamos nós para mais uma resenha de Kent State, do Dove Back Dove, né? Dove Back Dove, sabe lá como é que se pronuncia o nome desse cara. Da Veneta, da editora Veneta. Como todo mundo sabe, ou quem não sabe, primeira vez que está vendo um vídeo sobre a revista em quadrinhos, já tem outras obras dele publicadas aqui no Brasil, uma Meu Amigo Dahmer, que eu li e achei interessante. E a outra é o Lixeiro, que eu ainda não li, mas tá na pilha. Espero ler daqui a pouco. Mas, enfim, eu nem ia gravar sobre o Kent Station, não ia gravar. Mas aí, o que aconteceu? Ontem, hoje é um sábado. Ontem, na minha linha temporal, foi uma sexta-feira. Né? Aí eu vim pra casa, depois do serviço, e vi que não tinha luz, faltou luz. Isso era 6:30 da tarde. E tá, né? Vou terminar de ler. Eu tinha começado a ler o Kent State nos outros dias, aí vou terminar de ler o Kent State, aí terminei de ler e tal. Não voltou a luz, nunca. Fui dormir, né, sem luz e tal. E aí o que aconteceu? Como eu falei, eu não ia gravar o Kent State, eu tava com ideia pra gravar outro, não sei. Eu queria tentar uma segunda vez gravar o Castelo de Areia, né? Que eu não terminei. Que eu não terminei porque eu dei o canal. Eu falei no outro vídeo lá, enfim. Tem um do Hulk que eu tava pensando em fazer também, no Mortal Hulk, no número 10. Mas aí eu terminei de ler o Kent State e eu fiquei pensando nele. Tá, eu fiquei pensando, o que eu poderia falar sobre o Kent State? Eu fiquei pensando. Aí eu tô com essa HQ tanto na cabeça que não, vou ter que gravar um vídeo pra desocupar a mente de uma vez. Né? Aí do que se trata o Kent State? Hoje talvez tenhamos participações especiais de Quero Queros. Porque tem um de Quero no teto aqui de casa. Né? Sério, pode mesmo. O de cai, pobrezinho, filhotinho de Quero. Ali é muito triste, muito triste. Até ali, porque esses Quero são agressivos pra caralho. Se tu chega perto, essas pragas te atacam. Quero não é pra você brincar, não. Mas, enfim. E o vizinho acho que tá fazendo umas batucadas também. Então, se tiver alguns barulhos, não se incomoda, faz parte. Do que se trata o Kent State? Kent State tem subtítulo de. Eu não consigo ler porque tá ao contrário. Quatro mortos em Ohio, né? Primeiro, sobre spoilers. Não dá pra dar muito spoilers, porque isso aqui é uma HQ documentário, né? Tipo um documentário, né? Um documental, digamos assim. Jornalística, de certa forma. E não. Cara, o que tá aqui, tu pode muito bem ver na TV, tu pode muito bem ver em vídeos no YouTube e tal, em algum artigo sobre o caso. Inclusive eu não vou lembrar de datas específicas, nesse negócio eu sempre fui péssimo pra ver, eu já dei aula de história, eu sou péssimo pra lembrar datas, tá? Datas. Então, eu não vou lembrar as datas certas aqui, se não me engano se passa em 1970, se não me falha a memória, eu não vou ficar procurando aqui também, não me empresto pra fazer script. Mas enfim, do que se trata? Se trata de um incidente que aconteceu na Universidade de Kent, né, Kent State, onde a Guarda Nacional, se não me engano foi a Guarda Nacional, olha aí, viu? Memória. Abre fogo contra alunos, enfim, tá no título aqui, 4 mortos em Ohio, né? Então é óbvio que em algum momento isso ia acontecer. E aí começa uma parte muito interessante da HQ, que é a forma que isso vai se construindo, sabe? Ela vai se construindo aos poucos, e pelo menos pra mim, que de novo, eu não presto atenção em datas, volta e meia, quando chegava algum momento, eu ficava, tá, é agora. Aí não era. Aí depois chegava um outro momento, é agora. Aí não era. Aí, sabe, ele vai construindo a tensão, assim, com os altos e baixos, tipo montanha-russa, sabe? Tem um incidente, aí depois tem um pouco de calmaria, depois tem um incidente, depois calmaria, depois tem um incidente, aí já não tá mais tanta calmaria assim, até que acontece, né? Acontece o ocorrido, tá? Né? Lindas escolhas de palavras. E isso é muito interessante, essa criação de tensão que o Backdurf vai criando ao longo mesmo,
pra quem já conhece. Pra quem conhece a história talvez não tenha tanto assim, não seja tanto, mas pra mim que não conhecia a história em si e que não presta atenção em datas, né, pra mim foi uma montanha-russa bem interessante de acompanhar. Inclusive, eu acho que o ritmo da HQ também é meio que essa montanha-russa, sabe? O Packderfy tem essa arte mais underground, né? Ela não é uma arte assim. ah, é o que a gente pode chamar tipo, de arte linda e tal, né? Cheia de detalhes, ou ah, perfeitamente anatômica, lá, blá 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 blá, sabe essas coisas de arte, assim, blá, blá, blá. Mas ela é muito funcional, ela é muito funcional. Apesar que eu tenho um pequeno problema com os rostos das pessoas, pra mim ele desenha todo mundo muito meio parecido. Aí eu tinha problema de identificar quem era quem, tirando aí quando entrava os detalhes aqui dos bigodes e coisa e tal. Ah, mas olha isso aqui, as construções dele, as construções de cena dele são muito boas, sabe, de cena, né, como se fosse um filme. Construções de quadro dele são muito boas. De novo, o uso dos quadros para dar o ritmo, inclusive no final, que aí eu vou falar na parte dos spoilers, mas tem uma parte no final que ele que é perfeito, assim, que é perfeito, assim, quando chega na parte dos quatro de Ohio mesmo ali, ele fez tipo, da, sei lá, de uma maneira perfeita, assim, sabe, tipo a condução daquela construção da representação daquele momento, né? Enfim, as construções dele são ótimas, excelentes, o cara tem um baita domínio sobre o que está fazendo. Ah, me incomoda um pouco às vezes os rostos lá e tal, mas isso aí já é frescura minha. Aliás, as reclamações que eu tenho dessa aqui são frescura minha, por causa que aí, como eu tava falando, né, do ritmo dela, que volta e meia a gente vai no ritmo de mostrando os personagens, né, mostrando os personagens e tal, né, grandes balões, né, textos aqui e acolá. Só que aí quando necessário, aí entram bastante textos para explicar o que está acontecendo. Aí aqui é que eu digo que entrava na montanha ritmo, na montanha russa do ritmo também, que ele vai, ele tá indo, e aí pá, aí tem uma página cheia de textos. Aqui no início ele faz muito isso, tipo deixar uma imagem do lado e carregar de texto no outro, né? Tipo, aqui assim, por exemplo, deixa eu ver, aqui acho que fica melhor. Imagem do lado, carrega de texto do outro, aqui, imagem do lado, carrega de texto do outro, né? Ah, e aí pra mim, acho que tava assim meio, não era meio que a leitura que eu mais ansiava naquele momento. Pra mim, até demorei um pouco mais pra ler essa aqui por causa disso, por causa desse ritmo meio que inconstante da história. Mas isso é pra mim. Tá? Eu já vi muita gente falando que começou a ler ela dando uma sentada só e que achou um ótimo ritmo e tal. Pra mim teve um pouco de altos e baixos. Mas ah, são imprescindíveis. Esses textos que ele coloca ali são imprescindíveis para a história. Por quê? Eu falei da arte, que muitas vezes eu tinha um pouco de dificuldade de identificar quem era quem, mas no fundo, não faz tanta importância, por causa que essa não é uma história sobre os personagens. Os personagens estão ali, a gente vai conhecer um pouco deles, mas a ideia não é se aprofundar nesses personagens, não. A ideia é explicar aquele momento. Por isso que é uma série documental sobre o que levou a acontecer, o que levou aquele acontecimento, eu digo, né? Então ele vai trazer vários dados muito, muito pertinentes para aquele momento, para aquela ocasião. Ele vai dar as motivações, nunca justificando o que foi feito de forma alguma, mas mostrando os motivos para aquilo ter acontecido, motivos políticos, de questões de paranoia, motivos pessoais dos policiais, dos agentes lá que as condições de vida daquele momento deles ali, do momento sociopolítico, inclusive, né?
E aí, eu acho que até agora ainda não expliquei direito do que se trata, apesar de ser um tiroteio e tal, vão ser estudantes daquela universidade que estão protestando contra a guerra do Vietnã, que ia se prolongar com a invasão no Camboja, né? E eles são totalmente contra aquilo ali, são contra a participação, a presença militar no campus, que tem um local lá que é a ROTC, que meio que faz treinamento de jovens estudantes ali para se tornarem militares, então eles são contra aquilo, eles são contra aquela a obrigatoriedade, contra a guerra, então eles vão fazendo protestos, e num desses protestos, que na verdade o protesto acaba sendo o último protesto, que é o que leva todos, acaba sendo contra a presença da guarda no campus. Então, é uma sequência de acontecimentos, né? Ele começa com um protesto contra a guerra, que leva a guarda a chegar lá, e depois é um protesto contra a guarda, né? Contra a presença da guarda ali, mas nem esse foi o real motivo de ter um dos disparos terem acontecido. O Darth Vader ele vai construindo isso, como eu disse, ele vai mostrando a, a realidade do contexto político, a realidade do contexto social, a mentalidade daquelas pessoas, a mentalidade das pessoas no campo, tinha os radicais, tinha os não radicais, das pessoas que estão na Guarda Nacional, tinha quem estava empolgado para querer atirar em alguém, tinha quem só queria estar em casa, por exemplo, né? Então ele vai tentando mostrar aqui e acolá os dois lados, né? Como eu disse, nunca justificando, né? Mas ele procura criar o, aquele momento, ele procura recriar aquele momento, eu digo, com o máximo de contextualização possível. E é muito bem feito. É muito bem feito. É indignante, inclusive, de acompanhar aquilo ali, porque, né? Similaridades. Ajeitar isso aqui, eu tô parecendo só uma cabeção aqui. Porque o que acontece? O Nixon, que era presidente daquela época, fica bem claro que ele tinha medo dos estudantes. Ele tinha, talvez não medo, mas ele tinha receio dos estudantes, das greves estudantis, né? E aí para ele, né, acabou sendo quase que uma prioridade abafar essas greves, abafar, não as greves, perdão, mas esses protestos, abafar essas ideias, né? E aí, qual o paralelo que a gente faz com hoje em dia, né? Qual presidente, a, qual polo político que ficava criticando as badernas na universidade, né? As badernas nas faculdades, né? Que cortou vários apoios aos universitários, vários programas de apoio aos universitários, né? Quem? Não sei quem poderia ser, né? Então, e por que isso? Por causa que a ideia desse tipo de gente é que a escola, a faculdade, a universidade é simplesmente para formar profissionais, para formar massa de trabalho, né? Massa para ir se meter num trabalho qualquer e gerar dinheiro, né? Agora me fugiu a palavra, mas enfim. E, a ideia é que a gente sempre seja aquele escravinho trabalhista ali, trabalhista, escravinho trabalhador lá e tal. E é para isso que serve a educação, não para fazer pensar, não é para te fazer um, abrir, não é para te fazer abrir os teus olhos para a sociedade, para o que acontece. Não é para tu perceber que na verdade o político que está lá, não na TV, tá? Mas o político que está lá no poder, na verdade o poder dele deveria vir da gente, por causa que ele é nosso empregado, né? Somos nós que colocamos eles lá e somos nós que damos o dinheiro para ele se manter lá e que na verdade não era para ele se manter lá, o dinheiro seria para reverter para nós como povo, né? Para para nós termos nossos direitos, né? Para eles serem possíveis para serem usufruídos pelos nossos direitos, como educação, como saúde e assim vai, né? E assim por diante, saneamento,
Ah, enfim, eles são nossos empregados. Só que eles não querem que a gente perceba isso. Então, né, aí vem o medo da, da educação. Lembra que eu falei no Game Pés Descalços sobre isso, sobre por que não educar a gente desde pequeno sobre certas coisas, né? Porque muitas vezes isso não é o que eles querem, sabe? E essa mentalidade acaba se espalhando como um vírus também. Porque que não, escola é para tu aprender a ser alguém na vida, para tu conseguir um bom emprego. Universidade é para isso, é para tu conseguir um bom emprego. E é isso, só, mais nada. Não que não seja importante, óbvio, todo mundo quer ter um bom emprego, né? Óbvio, não vamos ser hipócritas, né? Mas não é só para isso. Não é faculdade, uma escola, uma universidade não é só para formar trabalhadores, né? É muito mais que isso, é para a gente entender a nossa posição na sociedade, a nossa posição nesse mundo, para a gente procurar entender a nós mesmos também e perceber o que nos é de direito, né? E os nossos deveres também, né? Aquela velha balela dos direitos e deveres e tal. Como cidadão da sociedade. Enfim. E é isso, né? Só que há muita gente, isso é perigoso. Que as pessoas comecem a pensar muito sobre isso é perigoso. Então é mais interessante abafar, né? Isso vale para todos os lados, por causa que a pessoa hoje em dia tem muito essa. Não só hoje em dia, né? Eu acho que desde sempre, esse esquema de político de estimação, que é o que a gente chama, né? Que a pessoa ela chega lá, aí a gente votou na pessoa e ela ganhou a eleição e pronto. E te vejo daqui a 4 anos de novo, né? Te vejo daqui a 4 anos de novo, beleza, né? Como se fosse uma Copa do Mundo, né? De 4 em 4 anos a gente vai lá e torce para o nosso político, a gente vota, a gente faz propaganda, aí ele é eleito, e aí, legal. E nunca mais. Nunca mais, não. 4 anos depois, de novo, né? A gente não percebe, mas vocês percebem que tipo, não faz muito sentido, porque a gente colocou aquela gente lá e depois a gente não tá vendo o que eles estão fazendo com o dinheiro que a gente tá dando para eles, né? Com o dinheiro que a gente está contribuindo, que deveria ter um retorno para nós, né? Para nós, para os nossos, para nossa família, para os nossos amigos, para todo mundo. Nós como sociedade em si. E não, pronto, meu político ganhou, pronto, deu, já era, não precisa mais. Só que não, política é um negócio de todos os dias, é do dia a dia, é vigilância constante, né? E aí o que eu quero dizer é que as pessoas aqui nessa HQ, no Kent State, não da HQ, mas das pessoas do mundo real, né, do mundo que aconteceu, estavam protestando contra esse governo opressor, esse governo que deveria trabalhar para nós, mas que na verdade era simplesmente um governo opressor, com vários toques fascistas, né, que no momento que começa a opressão, já, né, o fascismo está ali, junto, embrenhado, faz parte dele. E aí aqui a gente vê aqueles absurdos de pessoas fazendo carreatas e passeatas em prol do presidente. Sabe? Passeatas assim em prol do presidente. Sabe o inverso? Sabe aquele mundo bizarro do Superman, assim? Tipo, em prol. Por que tu tá fazendo passeata em prol do presidente? Tu acha mesmo que o teu presidente ele tá sendo o melhor presidente do mundo e ele precisa de incentivo? Né? Aquele cara que tá lá, o teu empregado, e ele nem tá fazendo o que ele deveria estar fazendo. E aí tu vai lá e faz uma passeata. Tu tá fazendo uma passeata, tu fez uma passeata em prol do empregado que trabalha ali no supermercado também, para quem é dono de supermercado, tu tá fazendo passeata em prol dos teus empregados que estão lá também. Tá fazendo passeata em prol do teu dentista. Tu fez passeata, fez carreata em prol do teu do lixeiro, do coletor de lixo. Olha, esses caras mereciam uma passeata, sinceramente, porque as que. Imagina ficar um mês sem esses caras trabalhando. Imagina só, ficar um mês sem esse pessoal trabalhando. Imagina que legal vai ser a tua vida sem o lixeiro que passa aí todos os dias. Não tô vendo passeatas em prol desse pessoal, não. Também, né?
Não faz sentido, cara. Tipo, não faz sentido nenhum lá fazer passeata em prol do cara que deveria estar, sei lá, fazendo muito mais do que faz pra tua vida, né? Mas, enfim. Enfim, agora eu vou chegar numa parte com spoilers, ok? Quem não leu e não quer saber do que eu vou falar aqui, ah, pode ser do vídeo. Muito obrigado pela participação até agora, pela tua ah, presença até aqui nesse momento. E na verdade é um spoilerzinho bem besta. Como eu disse, é uma história que não tem muito questão de spoilers. Mas aí pra quem não quiser esse momento estragado, que lá vamos lá. Lá vamos nós, Diego, lá vamos nós. No final, quando realmente acontece o tiroteio, no caso, né? Essa parte é linda, que eu tava falando que é linda, por causa que tem a questão do tempo na HQ, né? A gente faz meio que o nosso próprio tempo ali, mas aí o quadrinista, ele também vai manipular isso, né? Ele vai manipular de acordo com os quadros que ele vai colocar, o número de textos que ele vai colocar ali, o quanto ele espera que o leitor se mantenha quanto tempo ele espera que o leitor se mantenha naquele quadro. E aí ele fala que no final começa o tiroteio, né? Quando começa o tiroteio, primeiro, ele já começa com essa página dupla já aqui, muito bonita, que ela faz meio que menção à capa, né? Vai essa página dupla aqui, que é para dar um impacto, né? Aí a gente já vê que rolou a meta, né? E aí depois ele comenta, outros soldados civis também disparam, só quero achar aqui quanto tempo desta aqui tá, 67 tiros, a fuzilaria dura apenas 13 segundos. 13 segundos. Aí tá, tem os tiroteios, como eu falei, e depois ele começa a meter umas splash pages, né? Aí começa a colocar, tipo, cada um dos que foram mortos, alguns dos que foram feridos. Eu não lembro se mostra todos que foram feridos também, mas ele começa a dar ênfase a cada um das pessoas que sofreram, né, um tiroteio, né, que foram baleadas naquele momento, as que foram morrendo. Eu fiquei pensando, né, aquilo tudo durou 13 segundos, muito menos que o tempo que a gente leva para ler essas páginas que mostram tudo que aconteceu aqui. É como se ele metesse uma câmera lenta, né, para usar, né, a linguagem de cinema, é como se ele metesse uma câmera lenta para mostrar parte a parte a desgraça que foi acontecendo naquele momento, as vidas que foram se perdendo ou que foram simplesmente completamente arruinadas, né, que ele coloca toda ênfase nesse momento final. É foda, é muito foda, é de um grande impacto, assim, tal. Quem leu aí comenta também o que achou quando leu isso aqui. Pra mim foi como eu falei, a leitura vinha um pouco de altos e baixos na questão do ritmo, não da história. A história é o que ela tem que ser. Em questão de ritmo, mas nessa parte realmente, ali eu simplesmente travei e fiquei tipo, né, caralho. E o epílogo é foda também. O epílogo é foda, que fala sobre como é que é mesmo o nome do negócio que aconteceu, isso, revolta, me esqueci o nome da Levada de balas. Penitenciária de Ática. Ática, que é também outro episódio bastante conhecido, que eu não vou me lembrar dos detalhes agora aqui. E aí o Nixon fala, né? Isso pode ter um efeito salutar, né? Das levadas de balas que aconteceu. Veja que eles falam o que querem sobre os radicais, mas sabe o que segura o radical? Mata uns e pronto. Lembra de Kent State? E isso aqui foi 16 meses depois, sabe? Como se tudo aquilo tivesse sido proposital. E quem sabe foi, quem sabe não foi, né? Talvez nunca saberemos, talvez um dia a gente venha a saber. Mas enfim, é assim que um governo que deveria trabalhar pra gente acaba nos tratando, se a gente acaba pensando demais. É perigoso? Mas talvez seja o único caminho pra gente
nos levar a sei lá, a uma sociedade melhor. Uma sociedade, entre aspas, mais justa. Enfim, é isso. É um vídeo um pouco mais sério hoje, né? Muito obrigado pra quem ficou até aqui, quem aguentou 25 minutos do meu blá blá blá. As 2 ou 3 pessoas que ficaram até o final. Valeu. Tchau, pessoal.